O sofrimento humano vende. É um produto caro. Quem luta para acabar com o sofrimento humano, luta num time que está perdendo, que sabe que vai perder. Porque quem luta contra o sofrimento humano paga um preço. E é sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Seja bem-vinda, bem-vindo. Vim gravar esse vídeo aqui na cozinha porque o assunto que eu vou falar para vocês tem muito a ver com cozinha. Cozinha é o lugar mais abençoado da casa da gente, né? Não importa se você é pobre, se você é rico, é na cozinha que fica o coração da casa. Onde você faz tua comidinha, onde você conversa com teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com teus amigos, é na cozinha. Porque a cozinha é o coração da casa. E a cozinha faz o quê? Comida. O alimento, a coisa mais sagrada que tem. E foi na cozinha que uma mulher que lutou contra o sofrimento humano, ela conseguiu salvar a vida de muita gente. E eu vou contar que mulher é essa. E vocês conhecem. Era uma vez um país muito bonito, colorido, com gente muito linda, as crianças lindas, com sorriso perfeito, as praias lindas, azuis. Um país de riqueza, um país muito rico. As pessoas muito pobres, mas a maior riqueza que elas tinham era a vida delas, a saúde delas e o sorriso das crianças, das mães. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. O governo que mandava aquele país começou a roubar o povo e começou a roubar o país. O mundo sabia, os jornais anunciavam, todo mundo sabia, o mundo todo sabia da corrupção, dos roubos e da miséria do povo, que o povo pagava muito caro. Os jornais mostravam, a imprensa mostrava, os fotógrafos mostravam, as TVs mostravam. E quanto mais as TVs mostravam, mais as pessoas assistiam. E quanto mais as pessoas assistiam, mais as televisões ganhavam dinheiro, porque assim elas vendiam as suas publicidades, as suas propagandas. Aqui no Brasil, então, a pobreza desse país dava muito dinheiro para as televisões. Além da pobreza extrema e da miséria desse povo, começou a acontecer uma coisa nesse país muito triste. As crianças começaram a morrer muito rápido. Os bebezinhos nem cresciam e já morriam. As mães choravam muito. As pessoas protestavam muito contra a corrupção no governo, mesmo com medo, porque o país, os governantes, mandavam caçar as pessoas. Era muito difícil viver naquele país. E isso mostrava nas televisões, porque isso dava dinheiro. Mostrar isso na televisão vendia, porque as pessoas consumiam. E era muita miséria, era muito sofrimento. Mas as crianças bebezinhas começaram a ter uma doença muito grave demais. As crianças começaram a morrer ainda na infância. Mas a imprensa mostrava, todo mundo mostrava. Que país era esse? Era esse país aqui. O Haiti. Mas um dia, teve uma mulher brasileira, médica. Ela acompanhava isso. E ela dizia, não é possível que ninguém faz nada. As pessoas vão lá para mostrar na imprensa, mas ninguém faz nada. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque o governo, quem que vai mudar o governo? As pessoas protestam, mas é preciso fazer alguma coisa. Essa mulher, ela jurou para ela mesma que ela faria alguma coisa naquele país. Então ela viajou. Ela, uma mulher de uma família muito rica, médica, vai para o Haiti. Chegando no Haiti, ela trouxe uma ideia que as mães acharam aquilo muito estranho, que era uma receita. Era uma receita que ela disse, vocês vão salvar os filhinhos de vocês. Porque as crianças naquela época, no Haiti, morriam muito de diarreia. A diarreia era uma coisa que levava as crianças, e as mães perdiam essas crianças muito cedo. Então ela falou, eu tenho uma bebida que eu vou ensinar vocês a fazerem, que vocês vão acabar
com a diarreia das crianças. E ela ensinou uma receita. O nome dessa mulher, Zilda Arnes. Essa mulher aqui. Ela criou um projeto no Brasil chamado Pastoral da Criança. Porque ela não aguentava mais ver o sofrimento daquelas crianças no Haiti. Ninguém fazia nada. As pessoas iam lá para fotografar, para mostrar as ruas, a pobreza, mas ninguém fazia nada. E ela disse, não, eu não vou lá para ficar mostrando a pobreza. Eu vou fazer uma outra coisa. E ela fez. E ela salvou a vida de muitas crianças. Mas que receita é essa? Eu vou contar para vocês. Quando a dona Zilda Arnes chega no Haiti e reúne as mães e diz, olha, eu vou ensinar vocês a fazerem uma bebida para as crianças e as crianças vão sarar da diarreia. Vocês verão. As mães não acreditaram muito. Mas o que você precisa para fazer isso? Ela disse, são 3 coisas que você tem na sua casa e você vai conseguir acabar com a dor de barriga e a diarreia das crianças. Primeira coisa, 1 litro de água. Você precisa de 1 litro de água, mas a água ela precisa ser fervida no fogo. Quando a água começar a borbulhar, você tira a água do fogo. Depois que você pega a água fervida, você vai usar uma outra coisa que você tem na sua casa. Açúcar. 1 colher de açúcar. Você vai pegar 1 colher de açúcar bem cheia e vai despejar dentro do litro de água. Assim, a água fervida e o açúcar. E mexe. E mexe muito bem o açúcar. Até o açúcar desaparecer dentro de 1 litro de água fervida. E depois vem uma outra coisa. Depois você vai pegar uma outra coisa que você tem na sua casa, que é o sal. O sal que todo mundo tem em casa. Você vai pegar uma colher pequenininha, sabe colher de sobremesa? E você vai pegar uma colherzinha de sobremesa e você vai despejar no mesmo litro de água fervente. Desse jeitinho aqui, o sal. Em seguida, você vai mexer a água com o sal. Mexe bem o sal e o açúcar. Em seguida, você espera esfriar e dá para a criança beber 1 copinho. E você guarda essa água bem guardadinha no lugar fresquinho. Se você tem uma geladeira, você coloca na geladeira. Se você não tem uma geladeira, você deixa no lugar limpo, seco e fresco, para que a criança possa beber. E você vai encher o copinho. Mas é bom? Olha só. É uma delícia. Se você nunca fez, faça isso na sua casa. 1 colher cheia de açúcar e 1 colherinha de sal num litro de água fervida. E beba, e você vai ver a delícia que é. E as crianças amavam. Isso foi um sucesso. E fez um sucesso tão grande que ela conseguiu fazer com que a mortalidade infantil no país com a diarreia diminuísse. Ela salvou a vida de muitas crianças. E a doutora Zilda Arnes continuou lá no Haiti, ensinando outras coisas fáceis para as mães, com as coisinhas que elas tinham em casa, casca de melancia, casca de mandioca. Sabe aquelas coisas que você descasca e joga fora? Ela disse, não, se você tem na sua casa abóbora, geralmente a gente come essa parte. Mas a doutora Zilda Arnes, ela ensinou as mães a prepararem uma receita com a casquinha da abóbora. E isso eliminava a desnutrição, a pobreza e a miséria daquele país com as coisas que elas tinham em casa. A abobrinha, que antes era consumida só o que tinha lá dentro, ela ensinou que a casca é que tinha também muitos nutrientes. Então a doutora Zilda Arnes, quando ela foi para o Haiti, ela não foi para tirar foto. Ela não foi para mostrar as ruas, porque isso a imprensa já fazia. Ela não foi para fazer vídeo, porque isso a imprensa já fazia. Ela foi para realmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas lá no Haiti. Mas, infelizmente, ela não imaginava que o preço que ela pagaria era muito alto. Um dia, a doutora Zilda Arnes estava dentro de uma igreja falando sobre essa bebidinha chamada soro caseiro. Ela estava explicando para as outras mães aprenderem também. Aí acontece uma tragédia no Haiti. Do nada, tudo começou a tremer. Tremer. E a igreja dela caiu em cima de todas as pessoas que estavam lá. E muita gente morreu. Era um tremor de terra conhecido como terremoto.
você já sabe o que é, eu não posso falar essa palavra aqui. Foi em janeiro de 2010, um grande tremor de terra que acabou levando a vida de muitas pessoas. Inclusive a médica que estava na igreja. No dia 12 de janeiro de 2010, nesse grande tremor de terra, nós perdemos uma médica sanitarista brasileira chamada Zilda Arnes, que combateu a miséria e as doenças das crianças no Haiti. Ela fez a diferença, ela foi para fazer a diferença. Quem modifica um sistema político de um país é o povo. Quem modifica um sistema político corrupto é o povo. Você pode fazer a diferença. Quando você leva o teu conhecimento no lugar onde há escuridão, você consegue fazer isso daqui. Você traz o colorido da primavera, que representa a esperança. E você traz o amarelo, que representa a riqueza. E quando eu falo de riqueza, não é a riqueza de dinheiro, mas do conhecimento. Isso foi o que a doutora Zilda Arnes fez. Você já conhecia essa história? E você sabe onde fica o Haiti? O Haiti é um dos países mais pobres do mundo e fica aqui nas Américas, não fica na África. E essas pessoas, elas lembram muito bem da doutora Zilda Arnes, que ela fez a diferença na vida de muitas crianças. E é lembrada até hoje no Haiti e no mundo todo. Era isso. Eu trouxe essa camisa colorida representando a esperança, a fé das pessoas com seu sofrimento. Lutar contra a pobreza humana não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Lutar contra a propaganda da miséria humana é muito mais difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!